sabe, Kiko, eu achei que começou bem e não está bem mais, está sendo mais do mesmo. Parece que ele está num jornal daqueles Space Liberdade, ou Canal Auriverde, em que ele fala o que quer. Explicou muito pouca coisa sobre a delação do Cid. Ele disse na cara larga que o Cid deu essas delações sob tortura e não foi interrompido pelo Josias de Souza. É tudo menos verdade que o Mauro Cid deu aquelas delações sob tortura. Depois disse também, depois disse que a reunião que ele teve com os comandantes das três forças, reunião convocada por ele, para expor a minuta do golpe, convidá-los a dar ao golpe junto com ele conseguiu falar que não foi nada disso, os jornalistas não o interromperam. Ele disse, não, eu não convoquei, eu convidei, como se tivesse alguma diferença. Aí ele falou, eu estava tentando buscar saídas constitucionais, mostrei para ele essas constitucionais porque o Moraes não deixava eu me defender. Absolutamente mentira. A minuta do golpe prevê uma saída extraconstitucional. Ou existe na nossa Constituição algum poder que dê ao presidente que está concorrendo à reeleição, quando derrotado, convocar as Forças Armadas para dizer que não valeu? Por que o Josias de Souza não interrompe o cidadão nesse momento? Então, virou o canal Auriverde, o portal UOL, por incompetência do Josias, uma pessoa que é tão mais velha que eu, tanto jornalismo, parece empáfia a minha falar isso, mas ou é incompetência ou é má fé. Eu duvido que seja má fé. De fato, duvido, porque ele vem mostrando as idiosincrasias, todas as evidências de que Bolsonaro tentou um golpe. Mas chega lá frente a frente com esse capitão, ele tá parecendo o Lacombe, Kiko. É isso que eu tenho o Alan dos Santos. Infelizmente. Sei. Deixa eu mostrar um trecho aqui. Espera aí só um pouco. Não está compartilhando? Não. Agora vai. Agora foi. Você que está me boicotando. Não, não estou boicotando você. É um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece. Então, Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então Tá vendo? É mentira isso. Caso, se eu tivesse jogado um papel talvez fosse. Tá vendo como ele deixa? Não justifica. Comenta, por favor, porque isso é importante. Uma parte dos problemas que a gente tem hoje no Brasil é isso. Jornalismo declaratório, claramente, evidentemente, e ninguém fala, não, o senhor está dizendo não é verdade. E você está fazendo isso, como um react. A gente faz isso em entrevista aqui. Foram várias entrevistas que a gente deu aqui, né, com um monte de gente, que nós falamos, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Fomos, inclusive, já chamados de grosseiros ou rodos, não sei o quê, mas é porque a gente tem um compromisso com os fatos. A pessoa não chega aqui e começa a falar mentira à vontade. E é isso que o Bolsonaro faz, é uma vergonha, é uma merda. O que você ia pontuar com relação a essa frase dele? Eu ia apontar, Kiko, alguém em sua consciência pode dizer que a chapa, olha a frase que ele disse, a chapa Dilma e Temer, ela foi inocentada por excesso de provas. Olha a garganta retórica desse cidadão, ele está fazendo uma brincadeira com a justiça e o José de Souza deixa. Ninguém pode ser inocentado por excesso de provas, você percebe? O que ele está querendo dizer é que o julgamento foi fraudulento da chapa de meio, e ele não traz o porquê. E o José de Souza deixa ele fazer isso. Ele estava se referindo aqui ao excesso de provas, foi o excesso de provas que foram combatidas no processo que teve contra essa chapa no TSE e tornou por não impugná-la. Agora, ele reclama e fala, outra parte ele já começou a mentir antes. Os governadores deviam me apoiar porque eu nada fiz para ter a minha chapa impugnada. Nada fiz para... Ele foi condenado no STF, no TSE, a se tornar inelegível. Por quê? Porque enquanto estava para ocorrer o processo eleitoral no Brasil, ele era o presidente da República, ele chamou autoridades internacionais, porque embaixadores são autoridades internacionais, são representantes de governos estrangeiros que atuam dentro do nosso território
dentro do nosso território, mas no território deles, porque embaixada é território estrangeiro, é considerado. Mas, assim, eles são autoridades internacionais. Ele chamou para falar que estava havendo fraude na nossa eleição, no nosso processo eleitoral. E não apresentou provas. Ele abusou do poder econômico e do poder que o cargo lhe concedia, porque os embaixadores só atenderam ao chamado dele, não porque ele era qualquer candidato, porque ele era o presidente da República. E aí, depois, contra o Brasil, começou a falar para eles mentiras de que havia fraude nas urnas brasileiras, sem apresentar nenhuma prova. É claro que isso é motivo para impugnação da chapa. É claro que é. É aí que eles vão ter interrompido e falado, me desculpa, o senhor está falando uma mentira. O senhor perdeu os direitos eleitorais, o senhor perdeu porque o senhor, enquanto presidente da República, contou mentiras a representantes de outras nações a respeito da democracia brasileira, sabotando, portanto, a democracia brasileira. Então isso tem que ser interrompido na hora. Não é para deixar ele falar um monte de mentira e depois tentar desmentir uma ou duas das 4 ou 5 que você deixou ele falar. Sim. Sabe, Kiko? É isso. Perfeito, é isso aí. Deixa eu tocar mais um pouco aqui desse vagabundo. É difícil, a gente tem que voltar ao Bolsonaro, mas estamos tentando fazer o que a mídia não faz, para variar, que é ajudar até os colegas, não é? Mais que isso, ajudar o Brasil a entender as mentiras que esse vagabundo conta impunemente em programas de entrevista que servem simplesmente como correias de transmissão das fake news que ele lança o tempo todo, à guisa de se defender de um projeto que ele fala que é injusto. Não sei se deu para ver o começo aqui, antes do Pedro me boicotar, mas ele fala que... Eu me matei aqui para trazer você, tô brincando. Pedro, tá faltando comprometimento seu, Pedro. Tá. É um julgamento político, não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Não tem nada a ver o meu caso com ele, mas vamos lá. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso. Tá gordão o Josias, né? Dizendo, tá bem? Ele dizendo. Gordo. Procurou por 3 vezes. Comendo bem, pô. Biden. Peitinho, peitinho. Que houve um golpe, houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia que esse fazendo golpe. Ele estava sabendo. Deixa eu ouvir o presidente. O Biden, certa vez, sim, e disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Só. Eu tive com o Biden, como eu estou estando contigo Biden. agora. A gente não pode culpar o Biden, porque a idade, né? O pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi coisa